Então, boa tarde a todos, boa tarde, espero que estejam bem, com saúde. Retomando agora, né, no mês de março, as atividades letivas do Colégio Agrícola, ainda de forma remota, né? E aí acredito que vocês já devem ter conversado com o coordenador de vocês. Boa tarde, Bruno. Boa E tarde. a questão que a gente tem continuado, né, nesse formato não é nem principalmente para o colégio, né, o colégio agrícola, não é nem a preocupação com a pandemia, que é também, né, mas no nosso caso é o fator principal é a falta do restaurante universitário, né? É a falta das refeições. Boa tarde, Ayane. Que, como vocês já devem ter ouvido falar em algumas notificações que a gente fez aí, é, desde o ano passado que a gente solicita, né, o início da contratação do restaurante e a própria reitoria da UFPB, né, junto com alguns órgãos, superintendência e pró-reitorias, não fizeram a contratação no tempo hábil, né? Então a previsão de início, se tudo der certo, né? Se tudo der certo, ainda tem esse se, é final de abril, né? 25 de abril. Então, tem até o plano disponível, o plano de retorno, né? Disponível no site do colégio. Se vocês quiserem ter acesso, basta ir lá e tem como baixar e vocês vão ver. Eu acho que o coordenador de vocês, inclusive, já deve ter comentado também, né? Que a gente, em função dessa ausência do restaurante, que a gente tem em torno mais de 70% dos nossos alunos, eles utilizam o restaurante, né? São internos. E os semi-internos que geralmente vêm e fazem refeição aqui e voltam para casa, a gente tem mais de 10%. Então, a gente tem uma grande parcela dos nossos estudantes nessas condições, sabe? E aí sem refeição não dá para a gente trabalhar. E aí a gente, há umas 2 semanas atrás, nos debruçamos para trabalhar como é que nós faríamos essas atividades remotas, semipresenciais, né? E como é que seria esse retorno gradativo, né? Então, se toda a programação da, da contratação do restaurante der certo, né? A gente imagina que na última semana de abril, nos últimos dias de abril, a gente pode começar a escalonar a vinda de vocês, ou seja, vão ser definidos quais são as turmas que vão chegar a cada dia, né? E até para que o controle nos alojamentos fique mais fácil. E aí a gente retoma de forma presencial. Mas antes disso, a gente, né, pensou em proporcionar, pelo menos no mês de abril, uma atividade presencial para a turma, né, para cada turma. E aí a gente vai também definir, já está definido inclusive, quais são as semanas e quais são as turmas, né? E aí vocês me perguntam, mas professor, como é que vai fazer essa atividade presencial sem o restaurante? Essa atividade presencial a gente está pensando em no máximo 3 dias, né? E com o auxílio que a gente deve estar lançando, se tudo der certo, semana que vem, esse valor do auxílio vocês utilizariam para fazer as refeições, ou comprar comida, né? Ou ir num restaurante e fazer as refeições, né? Comprar alguma coisa para café da manhã e encomendar um jantar, tá certo? Mas essa vinda, inclusive, ela nem é obrigatória, né? Por quê? Porque diversos fatores podem acontecer do estudante naqueles dias da semana não poder vir, né? Ou tem uma consulta, ou tem um exame.
pode inclusive estar, né, com Covid, pode estar até com uma gripe e não sabe que é uma gripe, pensa que é uma Covid e aí não vai vir. Enfim, diversos fatores que vão limitar, né? Mas assim, a ideia da comissão é de proporcionar, tem alguns estudantes, né, dizendo que não aguentam mais estarem de forma virtual, muitos professores também, mas a questão é a seguinte: tem estudantes que têm condições de vir, tem outros que não têm, né? Então, para aqueles que têm condições de vir, que querem vir, né, fazer uma prática presencial, até porque grande parte das atividades do técnico são práticas, né? Precisa de manuseio, você ficar só assistindo, né? Renan está dizendo aí que é o sonho, né? Meu sonho é vir para o colégio agrícola. E vocês principalmente, né, que começaram o ano passado, tiveram todas as aulas desde o início até o final do ano virtual e agora já estou começando novamente virtual, né? Então, assim, a gente está prevendo que abril a gente tenha esse escalonamento aí das turmas e dos estudantes, e se tudo der certo em maio, sim, aí a gente já inicia presencial. Mas gostaria novamente de esclarecer que isso não depende dos dirigentes nem do Colégio Agrícola nem do centro, mas depende sim da efetivação do contrato desse restaurante, né, e da presença da empresa aqui para fornecer a comida, né? Aí, acontecendo isso, a gente já começa a informar vocês do retorno. Bom, o edital emergencial que a gente está para lançar, ele também só terá duração até o início do funcionamento do restaurante, tá certo? Então não faz sentido a gente estar fornecendo esse auxílio, que é justamente um auxílio para o período em que a gente está com atividades remotas e depois permanecer, né? Até porque esse auxílio ele é justamente o que a gente paga o restaurante, tá certo? As refeições. Então, gostaria de dar esses informes, né, antes de iniciarmos nossa aula propriamente dita, né? Eu vou estar com vocês novamente. Boa tarde, Matheus. Na disciplina de física, né? A gente vai, esse primeiro bimestre, no formato remoto, a gente vai fazer mais ou menos da mesma forma que nós fizemos no semestre passado, tá certo? A gente vai ter uma avaliação no final do bimestre, a partir de um formulário Google, tá certo? Eu vou passar algumas atividades, uma ou no máximo duas, ao longo não, no máximo duas não, acho no máximo umas 3 ou 4. Ao longo do bimestre, por quê? Porque as atividades, elas vão contabilizar a presença de vocês, né? O ano passado era assim, esse período remoto vai permanecer dessa mesma forma, tá certo? Então, vocês enviando essas atividades, eu contabilizo como a presença daquele período, tá certo? E ao final a gente faz uma avaliação a partir do formulário Google, como nós fizemos no formato do ano anterior, certo? O que mais? Nessa disciplina de Física 2, pessoal, de Física do segundo ano, na verdade, né? A gente vê, inclusive agora que eu me lembrei, eu não disponibilizei o livro digital lá no SIGA, ver se eu faço isso ao terminar a aula aqui. Então, a gente vai ver a parte de térmica, né, de física térmica, que pega a parte de temperatura, calor, mudança de estado físico, essa parte. A gente vai ver a parte de óptica também, né, já mais lá para o final do ano. Então, esse primeiro bimestre a gente vai, inclusive, já começar hoje com a parte de temperatura. E vamos seguindo aí até a gente, né, ver até onde é que a gente consegue
onde a gente Boa consegue tarde, ver. professor. Boa tarde. Diz teu nome, que tá aqui se declara, mas Meu nome é Luiz Carlos, professor, porque eu estou usando o e-mail da minha mãe aqui. foi o que eu imaginei, Luiz. Beleza, seja bem-vindo. Professor, Vou fazer meu miojo já já. Beleza, potências. Pois eu acho que as informações iniciais são essas, tá? No Siga A, vocês conseguem ver qual é o conteúdo da disciplina, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Sim, nosso horário vai ser esse da sexta-feira mesmo, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a apresentação, né, da aula. Então, sim, é um detalhe que eu queria mencionar é o seguinte. É, eu vou fazer o máximo possível, pessoal, para que essas aulas sejam síncronas, tá? Até porque a gente, na verdade, ia iniciar de forma presencial, né? Então estaríamos tanto eu como vocês aqui e eu vou tentar ao máximo possível, né, que essas aulas sejam síncronas, ou seja, eu vou gravar na hora. Só se eu tiver alguma reunião ou alguma coisa, né, alguma viagem, alguma coisa que aí eu não possa, aí eu informo com antecedência, claro, e eu gravo essa aula e disponibilizo lá no SIGA A. Deixa eu só comentar um detalhe que alguns professores usam, né, o Moodle, mas eu não vou usar, tá certo? A gente permanece do jeito do ano passado, utilizando apenas o SIGA A. Então as atividades, as aulas, né, vocês tudo entram no Siga para assistir, para baixar, tá? E para enviar as atividades, vocês enviam no e-mail, né? Que eu vou até colocar aqui no final dessa apresentação. Então, pessoal, a gente vai começar com a parte de temperatura e a parte de escalas termométricas, tá certo? Mas antes de entrar propriamente no assunto da aula, eu queria só apresentar para vocês, esse é o símbolo dos 98 anos do Colégio Agrícola. Esse ano o Colégio Agrícola completa 98, né? Então, todo dia 7 de setembro é o aniversário do colégio e esse ano o colégio completa 98 anos de funcionamento. Na verdade, o colégio ele começou a ser construído em 1920. Então, por exemplo, o pavilhão, né, o bloco de salas de aula que vocês assistirão aulas, se Deus quiser, esse ano, ele já tem mais de 100 anos, porque ele começou a ser construído em 1920. Porém, do início da construção até que na verdade foi em março, o colégio começou a ser construído em março de 1920, né? Até o início das atividades letivas, demorou aí mais de 4 anos, por isso que a gente, né, pelo menos aqui todo mundo comemora o aniversário do colégio e contabiliza a idade do colégio pelo início das suas atividades letivas. Mas várias construções aqui têm mais de 100 anos já. Então a gente convida já de antemão para os festejos, né, desses 98 anos, no dia 7 de setembro, né, e já pensando no centenário, né, daqui a 2 anos, o Colégio Agrícola é um colégio de 100 anos e mesmo com essa idade toda vem se renovando, né, e nós sempre trabalhando para que o colégio ele sempre possa oferecer o melhor, né, do ensino para toda a comunidade aqui de Bananeiras, Solânia, circunvizinho, né? E por que não dizer da Paraíba e do Brasil, né? Então, só fazer referência a esse símbolo, tá bom? Temperatura, né? Temperatura é um conceito da física que está presente, eu acredito, desde que a gente nasce até o momento da nossa morte, né? E, inclusive, até depois mesmo de nós morrermos, algumas coisas, né, acontecem. A temperatura ela indica algumas coisas. Então, no nosso dia a dia,
influencia em inúmeras, né, ações que a gente tem. Então, inclusive, temperaturas muito elevadas nos fazem, né, ficar chateados, né, com calor, com incômodo, assim como temperaturas muito baixas também deixa a gente assim um pouco triste, né, um pouco mufino, né, procurando se aquecer, enfim. E existe sempre uma temperatura, e aí vocês de agropecuária já devem ter visto isso em alguma disciplina, a história do conforto térmico, né? Conforto térmico né, de uma criação de, sei lá, de porcos, de aves, de coelhos, né? Tem uma faixa de temperatura ali que é ideal para esses animais se sentirem bem e produzirem também, né? Então, acima dessa temperatura ou muito abaixo, os animais eles não vão produzir, quer seja, por exemplo, uma vaca leiteira, ela não vai produzir leite suficiente. Se forem aves, não vão produzir ovos, né? Ou os ovos vão não ter uma qualidade, né, necessária ou melhor que poderia ter. Se forem, por exemplo, suínos, talvez não, eles não se alimentam bem, então não vão produzir, né, um aumento de peso que se espera, né? Então, a ideia de você ajustar, né, uma faixa de temperatura ideal para cada criação, isso otimiza a sua criação. E aí eu estou falando assim muito por cima, porque eu não sou da área de agropecuária, né? Mas eu já ouvi algumas pessoas falarem com relação a isso. Da mesma forma com com a parte vegetal, né? Com a parte vegetal. Tanto que eu já passei o slide aqui, e aí é uma sequência de onde utilizamos os termômetros, né? Ou se a gente refizer essa pergunta aqui, a gente vai perguntar onde medimos as temperaturas, né? Os termômetros, na verdade, são definidos como instrumentos de medida de temperatura. Então, esse termômetro aqui é um termômetro de medida de temperatura humana corporal. Acredito até que vocês já devem ter utilizado, né? Temperatura humana, quer seja nesse formato, quer seja nesse que agora, na pandemia, está bastante disseminado, né? Mas nós temos também outros tipos de termômetros que são utilizados em outros ambientes. Então, por exemplo, aqui vocês veem uma tubulação que pode passar um gás, pode passar um líquido, né? Água, sei lá, ou água fervente em caldeira. Aqui no caso, está uma temperatura até razoavelmente baixa, né? Em torno de 16, 17 graus aqui, né? Alguma coisa que está passando aqui. Então, esses termômetros são bem diferentes desses que a gente conhece, né? Ele geralmente tem uma haste que fica na parte central, que vai até a parte central da tubulação, que é onde se mede a temperatura lá, né? Aqui outro também, acredito aqui que seja uma caldeira, né? E aqui a gente já vê uma diferença. Por exemplo, aqui eu tô com esse termômetro calibrado em graus Fahrenheit, que a gente vai ver que é uma das escalas termométricas que a gente vai estudar, tá certo? Termômetros de ambientes externos, né? Que 44 graus, não sei onde é exatamente isso aqui, mas já sei que está uma temperatura muito ruim, né? 44 graus, meu Deus do céu, tá pegando fogo, né? Aqui um termômetro, que aí é interessante, é um termômetro geralmente que a gente coloca para medir temperatura ambiente. A gente coloca ele na sombra, né? Dentro de casa, algum canto. Mas o que eu queria mostrar aqui é que ele pode ser calibrado ao mesmo tempo com a escala Celsius e uma escala Fahrenheit, né? Então, não tem problema nenhum de várias escalas termométricas serem usadas, né, no mesmo equipamento.
o pessoal de agroindústria, né, precisa conhecer e controlar a temperatura nesse caso aqui é um óleo, né, para fritura, alguma coisa, mas na cozinha, né, em várias refeições, até no forno também, né, a gente tem um controle de temperatura lá. Vocês sim, de agropecuária, né, precisam controlar também temperatura de alguns vegetais, né, e era isso que eu ia comentar ainda há pouco, de alguns vegetais, né, para que eles tenham uma produção uma produção melhor, né, uma produção otimizada. Que existe uma diferença, e vocês sabem muito bem, de exposição ao sol, né, a radiação e manutenção da temperatura, né? É por isso que, inclusive, vocês não estiveram aqui ainda e talvez até alguém já tenha visto, né? Mas na nossa chã, que é onde tem a grande produção de vegetais lá, a gente tem uma estufa, né? E a estufa ela serve justamente para manter um ambiente mais ou menos controlado, né? Com uma temperatura que seja agradável para aquela vegetação que está ali, né? E não deixar ao ar livre que a presença de ventilação ou não, a presença de nuvens ou não, né? Altera consideravelmente a temperatura. Então, o controle da temperatura pode ser feito de diversas maneiras, inclusive com a construção de uma estufa, né? Então, a medida também, ó, de temperatura de gases de chaminés, né? Extrema importância aí com relação à poluição, né? A poluição térmica, poluição, no caso aqui também atmosférica, né? E aqui é um tipo de termômetro que não é muito comum, né? Ele mede a temperatura a partir da imagem, né? No caso aqui dos raios que são raios de infravermelho, né? A temperatura é medida a partir da radiação térmica que ele vê aqui e ele consegue converter esse infravermelho em cores. Quanto mais vermelho, maior é a temperatura. Quanto mais puxado para o roxo, o azul escuro, menor a temperatura, né? Aqui que a gente tem, inclusive também na nossa agroindústria, câmaras frigoríficas, né? Então não é só temperaturas altas que a gente precisa controlar, mas também temperaturas, né, abaixo do zero, abaixo do ponto de fusão do gelo, temperaturas de congelamento. Então uma câmara fria ou um refrigerador, um freezer, né? Esse aqui, por exemplo, está marcando menos 15 graus, 15,4 graus Celsius, né? Graus Celsius, que é a unidade que a gente mede. Próprio automóvel, né? Os automóveis eles precisam de controle da temperatura dos motores, né? Essa temperatura aqui que a gente mede nesse termômetro, que é bem diferente desses outros, é a temperatura de funcionamento do motor, né? Alguns têm também termômetros para medir temperatura externa, né? Temperatura ambiente, mas esse aqui especificamente em graus Celsius, ó, tá certo? Tá medindo aqui um pouco mais de 90 graus, né? Então 96, 97 graus Celsius aí a temperatura de funcionamento do motor. Aqui, como eu mencionei, uma estufa, né? Que aí você também tem um termômetro ambiente, de temperatura ambiente, só que esse termômetro aqui, ele está medindo a temperatura ambiente dentro da estufa, né? Para controle também. A estufa, gente, no nosso caso aqui, que a gente mora numa faixa tropical, né, onde as temperaturas são basicamente altas, bem altas o ano todo, a gente não sente muito os efeitos. Mas, por exemplo, o pessoal
que mora se não me engano, na Finlândia, naqueles países lá do norte, que já ficam, inclusive alguns têm até parte deles já no ciclo ártico, né? Alguns só conseguem produzir vegetais em estufas, né, em regiões muito frias, mesmo no verão, né? A utilização de estufas é de extrema importância. Por quê? E estufas aquecidas, tá, gente? Não é estufa que fica sem aquecimento natural, não. É estufas que têm um sistema de aquecimento, né? Então, tem muito disso. Tem muito disso lá em países que têm temperaturas muito baixas, tá certo? E aqui também um termômetro bem semelhante a esse, né? Aqui, ó, para medir temperaturas, né, que são realmente, por exemplo, aço, ferro fundido aqui, né? Alguma coisa aqui que muitas vezes, se você colocar diretamente, né, o termômetro para medir a temperatura, ele vai ser danificado, né? Então, aqui são medidas de temperatura à distância, né? A partir com o mesmo princípio desse termômetro, né? Você capta as ondas de infravermelho e a partir daí o próprio equipamento transforma, né? É calibrado para que seja transformado isso em um número, em um valor, né? Então são diversos tipos de termômetros que nós temos, né, para medir temperatura, né? Mas o que afinal é temperatura, né? A gente fala de temperatura muitas vezes desde que a gente, né, é criança, tal, e cresce, né? Mas o que é exatamente isso que a gente mede, né? Que a gente chama de temperatura? O que é fisicamente o que chamamos de temperatura, né? Ou seja, o conceito físico de temperatura significa o quê, né? Então deixa eu fazer aqui rapidamente um relato de algumas coisas, né? De como esse conceito de temperatura foi evoluindo. Então, a palavra temperatura, ela se origina no latim, tá? E vem desse termo temperare, temperatura, né? E esse termo temperare, ele também gera outras palavras que ainda hoje a gente utiliza, né? Temperar, né? Tempero, né? O que é que significa em latim temperare? Significa misturar corretamente, né? Regular, moderar. Então, quando a gente fala assim, fulano temperou muito bem uma carne, muito bem o feijão, o tempero ficou muito bom. O que é que significa? Significa que as quantidades de sal, né, de cominho, não sei exatamente, né, o nome de muitos temperos, mas, ou seja, aqueles temperos que foram colocados, eles foram colocados numa quantidade, né, equilibrada, moderada, né, que ao paladar ficou muito bom, né? Diferentemente de quando alguém tempera uma carne, por exemplo, e ela fica muito salgada ou com pouco sal, né? Uma comida com pouco sal, uma comida sem tempero, é uma comida que não agrada ao paladar, né? Mas como é que sai da palavra temperare, que vem para tempero, né? E temperar, se origina a palavra temperatura, né? Exatamente no começo do seu uso, não tinha nada a ver com o sentido atual. A palavra temperatura, como ela começou a ser utilizada, não tem nada a ver com o que a gente usa como temperatura hoje, tá? Mas por que isso? Porque é o seguinte, muitos gregos, e aí principalmente Aristóteles, que foi um dos maiores filósofos gregos, né? Que ainda hoje os textos de Aristóteles, que tem mais de 2.500 anos, ainda hoje alguns textos dele influenciam em muito, né? Principalmente a parte de filosofia, de direito, ainda hoje
os textos de Aristóteles, muitos deles são válidos, né? E aí ele se tornou muito conhecido e, claro, muito divulgado, né? Então Aristóteles acreditava que os 4 elementos responsáveis pela formação do universo eram a água, o fogo, a terra e o ar, né? Aquela ideia de 4 elementos, tá? Sendo que o fogo era seco e quente. Então, além tinha o fogo, tinha o ar, tinha a terra e tinha a água, né? E a ideia era que tudo o que existe é uma combinação desses 4 elementos, né? Com exceção dos próprios. Então, por exemplo, o ar, ele não tinha nenhuma parte de fogo, nem de água, nem de terra, e enfim. Mas eles tinham características. Então, enquanto o fogo era seco e quente, o ar era seco e úmido. A terra era úmida e molhada, né? E a água era úmida, não, a água é úmida e fria, né? E a terra era seca e quente, sei lá, não me recordo bem, certo? Mas e aí, inclusive nós pessoas éramos também formados, né, pela teoria dos 4 elementos, também somos formados pelos 4 elementos, né, em devidas proporções. Começou a ser usada com sentido de estado de calor. Ah, sim, peraí, antes disso, né? Por favor, Deus. Aí, o que é que acontece? Quando a pessoa adoecia, né? E a gente, obviamente, quando adoece, nossa temperatura se eleva, né? A gente toca na gente ou em outra pessoa, a gente vê que a temperatura está elevada. Então, começou, né, por essa teoria aí, dizer que a doença era um desequilíbrio desses 4 elementos no nosso corpo. Então, muitas das receitas, né, vou botar entre parênteses, médicas da época, utilizavam água, né, chás, né, LX, essas coisas. Por quê? Porque na visão aristotélica, a água era o oposto do fogo. Então, a pessoa tomando isso aí, ela tenderia a equilibrar dentro do seu corpo o seu elemento água, o que faria com que o fogo, né, que por conta da temperatura estava elevado, ele diminuísse, né? Então, a palavra temperatura vem disso aí, né? De temperar, de equilibrar os elementos que compõem o nosso corpo. Então, daí se inicia a se utilizar a palavra temperatura, só que não tem nada a ver com o termo que a gente utiliza hoje, né? O termo temperatura hoje não tem nada a ver com o equilíbrio dos 4 elementos, né? Aí a gente já vem dar um salto aí de mais de 2000 anos para a época de Robert Boyle, que foi um químico e físico extremamente famoso na sua época, né? Ele fez muitas experiências relacionadas à pressão de gases, né? A parte de temperatura mesmo de gases, pressão e de volume, né? Ele trabalhava com esses conceitos para definir o estado físico de um gás, de um líquido, enfim. Em 1670, né? Então, ele começa já a utilizar a palavra temperatura não como esse estado de equilíbrio entre os 4 elementos, mas ele começa a utilizar no sentido de relacionado com calor ou frio, né? Que inclusive, para vocês terem ideia, né, muitas vezes a gente utiliza ainda isso hoje, né? Então a gente diz assim: "Ah, eu tô com muito calor", ou então, "Nossa, esse ar-condicionado tá fazendo muito frio", né? Hoje a gente ainda utiliza no nosso dia a dia. Mas o que é que acontece? Não é quando eu chego num ambiente
que eu sinto a sensação térmica de calor ou a sensação térmica de frio, não necessariamente é a temperatura, né? Eu posso dizer que quando eu entro numa sala que está o ar-condicionado com a temperatura muito baixa, eu posso dizer assim, nossa, eu estou sentindo muito frio porque a temperatura deste ambiente está baixa, né? Ou então eu vou para um local aberto, a céu aberto, que esteja fazendo sol, e eu passo um tempo e digo, nossa, eu estou sentindo calor, né? Por quê? Porque a temperatura aqui está alta. Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a sensação térmica, a outra coisa é a temperatura. E isso, nessa época de bolha, um pouco depois, vem ser questionado por um físico. Como é que é o nome dele, rapaz? Agora, eita, Berkeley, se não me engano. A partir de uma experiência que é uma experiência bastante fácil de ser feita e que começa a mudar essa ideia de que temperatura tem a ver com o nosso tato, né? Tem a ver com a nossa sensação. E a experiência, resumidamente, é o seguinte: você tem 3 recipientes, né, que você coloca água, 3 bacias, né? Vocês quiserem até fazer essa experiência na casa de vocês, não tem problema nenhum, dá para ser feito. Você pega 3 recipientes que caiba a sua mão, né? Tanto dentro do recipiente como a mão também coberta. A mão coberta pela água, né? E aí você pega o seguinte: uma água você aquece, não vai aquecer para você se queimar, claro, né? Você aquece um pouco e você pega uma água temperatura normal, né? A água da torneira mesmo, e coloca no segundo recipiente. No terceiro recipiente você pega metade de água quente e metade de água fria e mistura as duas. Ou seja, você vai ficar com um recipiente com a temperatura mais elevada de todos, um com a temperatura na metade, né? E o outro com a temperatura mais fria. Então você vai ter 3 recipientes com 3 temperaturas diferentes, da mais alta até a mais fria. E aí, qual é a experiência? Você coloca suas 2 mãos no recipiente de maior temperatura e no de menor temperatura e deixa passar aí uns 30 segundos, 40 segundos, né? Por quê? Porque aí sua mão vai se adaptar àquela temperatura, tá? Depois dos 40 segundos, você tira suas 2 mãos dos 2 recipientes e coloca ao mesmo tempo na água morna, no recipiente de água morna, né? Aquele que está no meio do caminho. Então, o que é que acontece? Aquela sua mão que sai do recipiente mais quente e vem para a temperatura morna, o que é que acontece? A sensação que você vai ter nessa mão é que essa água que você colocou agora por fim, ela está mais fria. Então você vai sentir frio nessa mão. E a sensação que você vai ter na outra mão, né, que você tira da água mais fria e bota nessa que está a temperatura maior, é de que a água está quente. Então, o que é que a gente conclui com isso? Porém, a bacia ela está com a água à mesma temperatura. Então, o que a gente conclui é o seguinte, que a gente conclui que sentir alguma coisa quente ou sentir alguma coisa fria não depende da temperatura do corpo, entendeu? Não depende da temperatura. Por exemplo, eu posso sentir a água quente com a mão e eu posso sentir a água fria com a outra mão, mas a temperatura da água é a mesma. Então daí Berkeley começou a questionar que temperatura ela não está necessariamente ligada ao que a gente sente no nosso tato, né? E o órgão do sentido que a gente utiliza é o tato, é a pele, né? Que a gente tem o tato por toda a pele.
Então Berkeley começa a questionar que temperatura não é a sensação de quente nem a sensação de frio, é outra coisa diferente, que ele inclusive também não vai saber dizer o que é, né? Mas ele vai dizer que nem é o que eu sinto frio, nem o que eu sinto quente. Isso quer dizer que, em outras palavras também, que a nossa pele, o nosso tato, ele não é um bom termômetro. Não é um bom termômetro, né? Certo? Então, por isso que, inclusive, a gente tem um equipamento, né, exclusivo para medir temperatura, que é o termômetro. Então, como é que a gente conceitua a temperatura hoje? Então, a definição moderna de temperatura, ela hoje, né, a gente entende, ela só foi possível após o desenvolvimento do conceito de constituição atômica da matéria. Ou seja, ela só foi possível de ser entendida depois que se desenvolveu o conceito de átomo, de que a matéria é formada por átomos, né? E esse conceito de que toda a matéria é constituída de átomo, ele não é um conceito tão antigo quanto, por exemplo, as teorias gregas, né? As teorias de Robert Boyle, por exemplo. Ele é um conceito que ele tem em torno de 150 anos, né? 160 anos. É de mais da metade de 1850 para cá, né? Então, o que é que acontece? Não tinha como se desenvolver uma ideia do que é a temperatura sem a ideia de átomo, de partícula, de molécula, né? Então, a ideia é que toda matéria, isso hoje em dia a gente já aprende até no Fundamental 2, né? Toda matéria é constituída por partículas, quer seja isoladas em formato de átomos ou combinadas em formato de moléculas, que estão em permanente movimento. Então, esse é um detalhe fundamental para a gente entender o conceito de temperatura. Então, tudo que é constituído, né, de seres humanos, seres vegetais, animais, até seres sem consciência, como bactérias, como vírus, até seres inanimados, né, são formados por átomos e moléculas, e esses átomos e moléculas, na sua constituição mais íntima, eles não estão paradinhos, não. Eles estão em constante movimento, em permanente movimento, que é o que a gente chama de agitação térmica. Então, aqui só uma representação. E a temperatura, que a gente pega um termômetrozinho e mede, ela é uma grandeza física que ela mede, inclusive é uma medida indireta, né? Ela mede indiretamente o grau de agitação térmica, né? Ou também a gente pode dizer a energia cinética, translacional, rotacional e vibracional dos átomos e moléculas que constituem o corpo. Quanto maior for a agitação das moléculas, maior será a sua temperatura. Então, temperatura hoje está diretamente relacionado com a movimentação das partículas de um corpo. Em outras palavras, né, se eu tenho dois corpos, pronto, aqui eu tenho um café que está a uma temperatura maior do que essa água que eu estou aqui com ela, tá? Significa que as moléculas do café, elas estão se movimentando com a velocidade maior do que as moléculas de água, né? Então, o movimento, a velocidade mesmo, e eu estou falando da velocidade com que elas estão se chocando, se movimentando, é maior do que aquele corpo, aquele material que está a temperatura menor. E quando eu pego um pedaço de ferro e coloco ele no fogo e ele começa a aumentar a sua temperatura, em outras palavras, eu estou fazendo com que cada partícula do pedacinho de ferro, ele aumente sua velocidade de movimentação, que já é grande.
né? Já se movimentam com a velocidade grande, mas eu estou aumentando ainda mais, tá certo? Então, quando eu meço a temperatura, indiretamente eu estou medindo essa energia de agitação térmica das partículas, ou simplesmente, como a gente diz, é o grau, temperatura, é o grau de agitação térmica das partículas de um corpo, tá? Bom, para eu medir isso aí, eu preciso de um instrumento, né? E o instrumento que a gente conhece tão bem é o termômetro, tá? E para vocês terem uma ideia, o termômetro, esse conceito de temperatura, ele é um conceito que, se o conceito de constituição atômica da matéria ele tem em torno de 160 anos, é um conceito mais recente ainda, né? Porém, os termômetros, eles já são, desde Galileu. Galileu foi o inventor, Galileu Galilei, aquele mesmo lá do primeiro ano da queda dos corpos, né? Do pêndulo. Galileu foi que inclusive é considerado o pai da física moderna, né? Galileu é um italiano que é fantástico. Ele tem muita coisa, inclusive, que a gente nem trabalha aqui, mas ele desenvolveu. Então, ele foi um inventor, e ele inventou o primeiro que a gente considera, né? Primeiro termômetro, mas na verdade o equipamento que ele constrói é isso aqui, tá? Não é considerado nem termômetro, ele é considerado o que a gente chama de termoscópio, e eu vou explicar a diferença daqui a pouco. Em 1602, 1600, né? 100 anos depois, mais ou menos, do descobrimento do Brasil, 102 anos. O termômetro ele era composto, né, tá aqui, por uma parte de vidro arredondada, chamada de bulbo, esse aqui, e um fino pescoço, né, isso aqui, também de vidro, que servia para ser imerso em um recipiente que contivesse água e corante. E aqui ele tinha é o bulbo aqui, né? Na verdade, o bulbo é aqui, né? O bulbo junto com esse pescoço. E aí era imerso em um recipiente. O recipiente é que é esse aqui, né? Aqui tá um negócio meio transparente, mas podia ser colocado um corante e tal, que até facilitava a visualização. Galileu aquecia o bulbo de vidro, retirando parte do ar que estava dentro para assim poder emborcar o tubo dentro da água. Então, quando ele fazia isso, né, ao mergulhar o tubo dentro da vasilha com água e corante, a temperatura do bulbo voltava a seu valor normal, fazendo com que a água subisse através do tubo até certa altura. Então, ele ficava aí com a água até certa altura, né? E aí, o que acontecia? Dessa forma, Galileu podia comparar temperaturas de vários objetos que eram colocados em contato com o bulbo, pois a altura da coluna de água dependia exatamente da temperatura do objeto, ou seja, quanto maior a temperatura, maior a coluna de água, né? Então, o que acontece? Se ele colocasse aqui um objeto mais quente, o ar ia se expandir e ia empurrar essa coluna do recipiente aqui com água para baixo, né? Então, ia chegar a um determinado ponto que ele podia mensurar. Se ele botasse outro a uma temperatura diferente, ele ia dar uma altura diferente. Se ele colocasse um objeto com a mesma temperatura, ele ia dar a mesma temperatura, né? Ia dar na mesma altura. Então, assim ele poderia comparar as temperaturas. Um corpo com uma certa temperatura, outro corpo com outra temperatura, certo? Mas ele não podia medir temperatura, certo? Por quê? Porque a gente vai ver que temperatura, para a gente medir, o que é uma escala termométrica? É justamente um referencial que a gente toma, né? Que é o que a gente diz assim, hoje a temperatura está 12 graus Celsius, né? O grau e o Celsius é uma referência.
Na minha cabeça, eu sei que aquela temperatura é uma temperatura fria, né? Para o ambiente, pelo menos para mim, né? Quando eu sair na rua, que eu encontrar uma temperatura de 12 graus Celsius, eu já sei que eu preciso levar um casaco. Por quê? Porque eu tenho costume de trabalhar com essa referência de graus Celsius. Porém, se eu utilizo um valor qualquer, ou uma outra escala que eu não conheço, por exemplo, se eu disser assim, a temperatura hoje está 330 kelvins, que é uma forma de medir temperatura também. Opa, peraí. Isso significa o quê? Né? Isso significa uma temperatura muito alta. Aliás, perdão, 330 não, 300 Kelvin. Isso significa uma temperatura alta ou baixa? Né? Ou então eu digo assim, eu vou sair, verifiquei no jornal que está a temperatura de 50 Fahrenheit, graus Fahrenheit, né? Isso é quente ou é frio? Não sei, porque eu não estou acostumado, né? Então, não estou acostumado com aquela referência. Agora, graus Celsius eu estou acostumado. Então, né, a gente tem diversos tipos de termômetro e a característica, a diferença do termômetro para o termoscópio, que é o caso de Galileu, é exatamente isso aqui, ó. Uma numeração. E essa numeração a gente chama de escala termométrica, né? Se você pega um termômetro, qualquer um desses aqui, né, que não tem essa numeração aqui, ou essa, né, ou até esses termômetros aqui digitais, sem esses visores, ele até mede a temperatura, mas ele não mostra um valor, como é que eu vou saber? Né? Aqui também, né? Se ele gira isso aqui, me dá a posição do ponteiro, mas eu não sei que numeração é essa, eu não tenho uma medida, né? Eu posso até fazer como Galileu, saber que um corpo está a uma temperatura maior ou menor que outro, ou igual, inclusive, mas eu não posso dizer que é 70, 30, 40, 20, né? Por quê? Porque eu preciso de uma numeração, eu preciso de uma escala termométrica. Então aqui tem alguns tipos de termômetro, que são termômetros ambiente, termômetros como aquele que eu mostrei, de tubulação, né? Até aqui, aquele que medir no óleo, que media a temperatura do solo, termômetros clínicos, né? Termômetros que hoje a gente tem utilizado bastante. Esses termômetros aqui, que eles são bem compridos assim e que medem temperaturas às vezes até abaixo de zero e acima de 100 graus Celsius, né? São termômetros que a gente usa bastante em laboratório. Espero que vocês, quando estiverem presencialmente aqui em algumas aulas de fisicoquímica, microbiologia, vocês vão ter a oportunidade de ver e de utilizar esses termômetros aqui. E alguns termômetros até mais esquisitos, né? Que a gente nunca viu, nem sabe para que serve, mas com certeza, né, a gente tem ideia de que é alguma coisa que você, né, coloca lá para medir a temperatura, e aí ele gira aqui, ó, temperatura em graus Celsius, se não me engano aqui dentro é Fahrenheit, né? E aí a gente chega nas escalas termométricas. Tá certo? As escalas termométricas, elas são mecanismos utilizados para aferir um valor, né, de uma temperatura dos corpos. O que é aferir o valor? É você dar sentido a uma medida de temperatura, né? Então, como eu disse, um termômetro sem uma escala termométrica, ela não... Feche lá, pode fechar lá. Fechou? Mas feche e traga para cá, viu? É utilizado para medir a temperatura dos corpos, né? Então, as escalas surgiram da necessidade de quantificar o quanto um corpo está quente ou frio e da necessidade de melhorar as medidas de temperatura, né? Então, eu podia até, na época dos alquímicos, por exemplo, né, eu podia até conseguir
algumas reações químicas, tal. Só que sem o controle da temperatura, você vai arriscando, né, as coisas. Então, nós vamos trabalhar 3 escalas termométricas, tá certo? No nosso curso de física, tá? Existem várias, centenas, né? Inclusive a grande maioria em desuso, né? Tem um livrinho fininho sobre a história das escalas termométricas que o autor ele diz que na Idade Média existia até mais de 200 escalas termométricas diferentes, né? Então vocês imaginem a quantidade, a loucura que era, né? Você medir temperatura onde praticamente em cada esquina você tinha um termômetro, né, calibrado de forma diferente. Então, as que nós vamos trabalhar são a escala Celsius, que é, inclusive aqui, nós adotamos aqui no Brasil, é a escala grau Celsius, né? A escala Kelvin, que das 3 é a mais recente, e a escala Fahrenheit, né? A escala Fahrenheit, que tem pouco uso hoje, inclusive, né? Tem pouco uso. Mas a escala Celsius, que a gente vai, né, o 0 graus Celsius é a temperatura de congelamento da água e o 100 graus Celsius é a temperatura de fervura da água, né, a pressão ambiente. Você tem a escala Fahrenheit, que ela, inclusive, se não me engano, é mais antiga que a escala Celsius, né? Mas a escala Fahrenheit, hoje em dia, ela praticamente é utilizada apenas nos Estados Unidos, né? E você tem a escala Kelvin, que é uma escala que a gente vai se deter um pouco mais para frente, né? Porque é uma escala bem interessante e importante para a gente estudar, tá certo? Então, deixa eu falar aqui rapidamente de como foi a construção dessas escalas. Inclusive, vocês vão ver que esses nomes Celsius, Fahrenheit e Kelvin são nomes de pessoas, né? Então, Celsius era um cientista, Fahrenheit também e Kelvin também, né? Então, ó, a escala Celsius é a mais comum entre todas, né? Foi criada em 1742 pelo astrônomo sueco Anders Celsius. Ele, Celsius, né, estabeleceu pontos fixos da sua escala como sendo os pontos de fusão do gelo e de ebulição da água, ou seja, 0 graus Celsius para o ponto de fusão do gelo e 100 graus Celsius para o ponto de ebulição da água. Está aqui uma pintura da época, né, de Celsius. E tem algumas coisas interessantes, né? Por que Celsius escolhe essas duas temperaturas, né, esses dois pontos fixos? Pelo simples fato de que, na época, inclusive, ele já sabia, algumas pessoas sabiam, que quando um corpo ele está mudando seu estado físico, no caso, a água, né, e aí Celsius utiliza a água como referência, porque a água é um dos elementos que em toda parte praticamente do planeta você tem acesso, né? Tem acesso. Então, a água, quando você coloca ela para ferver, né? Coloca ela numa bacia e coloca ela para ferver, e coloca um termômetro dentro. Você vê que à medida que a temperatura da água vai subindo, ela vai chegar a um ponto que ela vai estacionar. E mesmo que essa água continue a evaporar, a temperatura ela não aumenta. Ela só aumenta após toda essa água se transformar em vapor. Aí a temperatura do vapor vai começar a mudar, a aumentar, né? Já o gelo é exatamente da mesma forma. Se você pegar uma quantidade de gelo e colocar numa panela também e colocar no fogo, você pode colocar um termômetro lá que você vai ver a temperatura subindo,
até um determinado ponto e também estaciona. E ela só vai voltar a aumentar quando toda a parte sólida passar para líquido, né? Então isso já era observado por outros cientistas e aí Celsius pegou esses dois pontos. Ele disse, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o ponto de fusão, que é a mudança do estado sólido para o líquido, né? E o ponto de ebulição, e vou dividir entre esses dois pontos em 100 partes iguais, tá? E uma escala desse tipo, dividida em 100 partes iguais, é o que a gente chama de escala centígrada, né? Centígrada vem de 100. Então, cada grau é 1/100º daqueles dois pontos, né? Talvez até eu me recordo que há um tempo atrás a gente ainda falava 100 graus centígrados, né? Talvez até algum pai de vocês ou avô recorde disso aí, né? Até porque o nome da escala oficialmente ele mudou não faz muito tempo não, foi em 1900, na década de 60, se não me engano, 50, 60, alguma coisa, né? Porque antes a escala era denominada escala centígrada, realmente, tá? E tem uma curiosidade com relação à escala Celsius. Quando o Celsius construiu e propôs sua escala termométrica, ele propôs exatamente o inverso. Ele propôs que o ponto de congelamento tivesse o valor de 100 e o ponto de fervura o de 0. Então, à medida que a temperatura, né, da água, por exemplo, fosse aumentando, na escala dele ele ia diminuindo até 0. E aí depois que ele falece, né, e outro um discípulo dele, se não me engano, aí disse, não, esse negócio está muito doido, vamos inverter. Aí foi que inverteu. Aí ficou o ponto de fusão como sendo 0 e o ponto de ebulição como sendo 100, né? A próxima escala é a escala Fahrenheit, né? A escala Fahrenheit criada pelo próprio Daniel Gabriel Fahrenheit, né? Ele não era exatamente um cientista, ele era mais um inventor, né? Ele criou o termômetro de mercúrio, né? Vocês lembram que o termômetro de Galileu ele era bem grande e os termômetros da época eles utilizavam água ou ar, né? Ou outro material, e para que eles funcionassem eles precisavam ter uma estrutura bem grande. E Fahrenheit ele criou o termômetro de mercúrio que é bem compacto, né? Pequenininho, dá para andar com ele no bolso. Foi o inventor dessa escala por volta do ano de 1742, né? Deixa eu só conferir aqui, ó. Na mesma época de Celsius, né? Inclusive. Só que a escala de Fahrenheit, ele construiu os termômetros dele de mercúrio e ele próprio calibrava na escala dele. Por isso que a escala dele teve grande sucesso, porque os termômetros dele, além de serem compactos, eram muito precisos, né? Então tinha essas duas vantagens. E a escala dele ganhou grande repercussão por conta dos termômetros e não necessariamente por conta da escala, porque a escala dele era mais complicada de ser calibrada, né? Enquanto a escala Celsius fez um grande sucesso porque você utilizava somente um elemento que é a água, né, para fazer a calibração, a escala Fahrenheit era complicada porque usava aqui, né? Ele, em seus estudos, obteve uma temperatura de 32 graus Fahrenheit para uma mistura de água e gelo. Ó. Então, quando você mistura água e gelo, você precisa das proporções. Senão, não vai dar certo, né? E uma temperatura de 212 graus Fahrenheit para água fervente, né? Assim, na escala Fahrenheit, a água vira gelo a uma temperatura de 32 graus Fahrenheit e ferve a uma temperatura de 212 graus Fahrenheit. É a escala mais utilizada nos países de língua inglesa. Inclusive, há pouco tempo atrás, eu não me recordo exatamente quando, a Inglaterra ainda usava a escala Fahrenheit, mas mudou para a escala Celsius. Tá? Acho que só os Estados Unidos e algumas outras colônias americanas que usam hoje. Está, inclusive, em desuso. Né? E a escala Celsius, que tem
como principal ponto de definição o zero absoluto. E aí a gente vai ver, vou dar uma pausa aqui e a partir na próxima semana eu vou iniciar essa parte, tá certo? Vou deixar a escala Celsius para a semana que vem, certo? Para a gente também não atropelar muita coisa aí. Certo, pessoal? Então, agradeço aí a presença de todos, tá certo? E desejo um excelente fim de semana para vocês. Se cuidem, né? A pandemia não acabou. Tenham cuidado aí com vocês e com seus familiares. Tá certo, pessoal? Um abraço, até a próxima.